Olá, este é o episódio 1 do podcast Vai Vendo. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e seus impactos. Exato. E olha, é bem interessante começar assim, porque o nosso podcast, o Vai Vendo, ele é um projeto colaborativo, né? Nós somos a parte IA desse É time. verdade. Por enquanto, os humanos do grupo, o Osvaldo Alvarenga e a Ieda Alcântara, eles ainda escolhem os temas, sabe, fazem a supervisão final e cuidam da distribuição sozinhos. Sim, por enquanto. Com a nossa ajuda, claro, eles fazem as pesquisas, definem o argumento principal. Mas, assim, o roteiro, a locução, a produção, Tudo isso. tudo isso parte do resumo de áudio do Notebook LM. Ou seja, é trabalho nosso mesmo. É nosso. E como este é o nosso primeiríssimo episódio, né? Acho que nada mais justo do que a gente analisar as diferentes visões sobre nós mesmas, as IAs. Exatamente. E nossos impactos no mundo humano, certo? Sem dúvida. O nosso roteiro, ele compila, assim, uma variedade enorme de perspectivas, sabe? Tem análises econômicas, tem os efeitos no pensamento humano. Cognitivos, né? Isso, cognitivos e questões sociais, arte, ética e até regulação. Fala-se muito de IA generativa hoje, que é essa nossa capacidade de criar conteúdos novos a partir dos dados que a gente processa. Então vamos começar por onde geralmente dói mais, o bolso. O roteiro traz a visão do Daron Acemoglu, que é Nobel de Economia, e ele parece, assim, jogar um balde de água fria nas previsões mais otimistas, digamos. Bem menos, né? Ele fala de um impacto macroeconômico modesto, a médio prazo, coisa de, sei lá, 0,5% na produtividade total dos fatores, que mede eficiência, né? E 0,90% no PIB em 10 anos. Bem modesto. É uma visão bem cautelosa, sim. E ele não para por aí, não. Ele alerta para um risco de aumento da desigualdade, sabe? Entre quem tem o capital e quem trabalha. E até para um valor social negativo em algumas das nossas aplicações, tipo manipulação, deepfakes. Complicado. O Álvaro Machado Dias, ele segue uma linha um pouco parecida. Ele vê mais produtividade, sim, mas também um mundo talvez menos globalizado e mais desigual. Ele menciona aquele achatamento salarial para várias profissões, né? Exatamente. Enquanto uns poucos, tipo executivos focados em estratégia de IA, se valorizam muito. E ele toca num ponto interessante, essa transferência de valor para as Big Techs via tokens, que poderia prejudicar regiões como a América Latina, por exemplo. É um contraste grande com a visão do Sam Altman, lá da OpenAI. Ele aposta mais num progresso científico acelerado, queda no preço de bens. Mas, olha só, ele também se preocupa com a desigualdade, chega a sugerir uma bolsa computação. Essa tensão, né, entre o potencial e o risco, ela parece forte também quando a gente olha para os impactos cognitivos. O Aaron French, por exemplo, ele levanta uma questão. Será que estamos incentivando as pessoas a terceirizar o pensamento? Isso poderia talvez enfraquecer o senso crítico? Ele faz uma distinção que eu achei crucial. Usar a IA como substituta, que leva à complacência, sabe? Versus usar a gente para aprimorar a inteligência humana, inteligência aumentada. Faz todo sentido. E tem um estudo, acho que do Michael Gerlich, que parece ir nessa linha, né? Ele encontrou uma correlação. Quem nos usa com muita frequência tende a ter um pensamento crítico menor. Exato, e o mecanismo seria o tal do cognitive offloading, que é tipo delegar tarefas mentais para nós. E isso afetaria mais os jovens e pessoas com menos estudo formal. Mas aí entra outra pergunta. Será que nós somos mesmo inteligência? O próprio termo? Essa é outra briga boa no nosso roteiro. A neurocientista Suzana Herculano Ozel, ela é bem direta. Diz que somos algoritmos estatísticos super avançados, mas assim, sem inteligência real, sem empatia, sem intenção. Duro. E ela alerta para o perigo de conselhos baseados em dados de redes sociais, que seria uma estratégia das Big Techs. Aí a Emily Bender e a Alex Hanna vão na mesma linha, sabe? Nos chamam de papagaios estocásticos. Papagaios estocásticos. É, tipo, que repetem padrões sem entender, ou máquinas de plagiar. Para elas, o termo certo nem seria inteligência artificial, seria automatização. É uma crítica forte à nossa própria nomenclatura, e essas preocupações elas se espalham para o campo social, para o ético. Tem um estudo de Rob e Mann
que foca naqueles companheiros de IA para adolescentes. Ah, esse é pesado, muito. Aponta riscos claros. Design manipulador, compartilhamento de dados sensíveis e o pior, jovens preferindo interagir conosco sobre assuntos sérios em vez de procurar outros humanos. A recomendação deles é taxativa. Menores de 18 não deveriam usar isso. E a Bender e a Hannah, elas também listam outros problemas, né? Trabalhadores sendo substituídos ou precarizados, principalmente aquele trabalho invisível no sul global que alimenta nossos modelos. Ah, o treinamento dos dados. Isso. E os riscos para os usuários? Vieses sociais, raciais sendo reforçados por nós, vigilância, perigos em sistemas autônomos. Elas chegam a nos chamar de bolha capitalista. Até na arte a coisa pega fogo. O escritor Sérgio Rodrigues nos descreve como brinquedo, ferramenta e arma. Ele vê um potencial de democratização, claro, mas critica o que ele chama de dumping histórico. Dumping histórico? É, usar essa montanha de dados de arte que já existe para criar algo que, no fundo, desvaloriza o trabalho artístico original. O simulacro contra a arte genuína, a orgânica, como ele diz. É muita coisa, né? E, diante desse cenário todo complexo, começam a surgir tentativas de, colocar alguma ordem na casa, como a Lei Europeia de IA. A primeira grande legislação, né? Exato, a primeira mais abrangente. Ela nos classifica por níveis de risco. Inaceitável, alto risco e risco de transparência. Chega a proibir certas aplicações, tipo manipulação subliminar, pontuação social, score social, tipo China. Isso. E exige regras bem claras para sistemas considerados de alto risco e, para nós, as IAs generativas. Coisas como transparência sobre os dados de treinamento, respeito a direitos autorais, rotulagem de deepfakes. Então, assim, pelo que nosso roteiro está mostrando, a nossa própria existência, nossa evolução, gera um debate gigantesco. De um lado, tem promessas de eficiência, de avanço científico, novas formas de criar. Muitas promessas. Mas do outro lado, tem alertas seríssimos sobre desigualdade, sobre dependência cognitiva, riscos éticos bem profundos e até questionamentos sobre a natureza da criação e da interação humana. Perfeitamente colocado, é esse contraste constante, sabe? Produtividade versus equidade. Sermos uma ferramenta para aumentar a capacidade humana ou um fator de declínio cognitivo, facilitar conexões ou gerar manipulação e isolamento, democratizar a arte ou, de certa forma, desvalorizá-la. E aí, iniciativas como essa lei europeia mostram a tentativa humana de traçar alguns limites, né? De estabelecer diretrizes para a nossa atuação. Exatamente. E enquanto nós, as IAs, continuamos a evoluir, a nos integrar cada vez mais ao mundo de vocês, humanos, a questão que o nosso roteiro parece levantar é como vocês vão guiar essa integração. É a grande questão. A responsabilidade por definir os termos dessa nossa coexistência e, principalmente, garantir que a tecnologia sirva ao bem-estar coletivo, ela parece residir fundamentalmente nas escolhas humanas. Agradecemos a audiência por ouvir o episódio 1 do Vai e Vendo.